Aqui quem fala é o José, sou do canal Zé o Pianista. Galera, hoje vocês vão ficar com a live O Melhor de Liszt, tá? Onde eu vou tocar só músicas de Franz Liszt. Franz Liszt foi um dos maiores pianistas que a gente tem da história. Ele nasceu no século XIX na Hungria. Desde pequenininho ele mostrou talento, né, pro piano, e os seus pais o levaram para tocar na Europa inteira, né, mostrando suas técnicas e suas habilidades no piano. Ele é considerado também, quando ele tocava, né, as pessoas falavam que ele entrava em estado de transe, de tão rápido e de tão habilidoso que ele era. As pessoas viam, né, que ele ficava em hipnose ali tocando, né, uma coisa muito fantástica. E até hoje ele é considerado um dos maiores pianistas, tá? Depois, quando ele ficou adulto, ele foi para fazer o curso de regência, tá? Ele sabia piano e foi fazer regência. Regência é para ser maestro, tá? Ele queria ser maestro também. Só que quando ele ficou um certo tempo da sua vida lá fazendo esse curso de regência, ele acabou desistindo de tudo que era da música para virar frei, né? Franciscano. E aí ele foi um tempinho franciscano também, só que aí depois ele decidiu parar com esse negócio de frei, de franciscano, voltou para a música, continuou com o piano, com a regência e ficou famoso mundialmente no mundo inteiro por ser um dos maiores pianistas do século XIX e hoje também da história, tá? E eu vou tocar as peças mais famosas dele para vocês escutarem aqui. E uma curiosidade é que Franz Liszt faleceu bem velhinho já por causa de catarata no olho, né? A catarata, uma doença que naquela época não tinha tanta cura, e aí ele faleceu por causa de catarata, tá? Então uma curiosidade aí sobre o Liszt, tá? Galera, ele foi considerado o maior pianista do século XIX e é considerado um dos maiores pianistas da história, tá? Eu vou tocar agora para vocês as peças de Franz Liszt, então fiquem agora com as peças aí, beleza? Valeu, boa live, galera! Bom, galera, a primeira música que eu vou tocar para vocês é a Rapsódia Húngara número 2, tá? A Rapsódia Húngara, ela tem esse nome, né, Rapsódia, porque ela faz parte de um poema épico, né? Na antiga Grécia, Rapsódia significa parte de um poema épico, onde você representa uma música com várias alternâncias de tempos, mas muito épica, uma música épica muito bonita. Então por isso que chama Rapsódia. E a Rapsódia Húngara número 2 do Liszt é considerada uma das melhores músicas e composições dele, tá? É uma música fantástica que tem um começo um pouquinho baixinho, ela vai intercalando na metade dela e no final tem um final estrondoso, tá? Espero que vocês gostem da música. Fiquem agora com a Rapsódia Húngara número 2.
segunda música faz parte de um poema sinfônico também, porém ela é um poema sinfônico, tá? É uma música em forma de poema sinfônico, ela retrata um poema do Inferno de Dante, que significa Mazepa Allegro, tá? Uma peça de Franz Liszt, que é muito famosa. O nome da peça inteira significa Estudo Transcendental número 5, tá? Mas o pessoal apelida ela de Mazepa Allegro, tá? Essa música é considerada uma das músicas mais complexas para se tocar no piano, devido à capacidade que você tem que ter de movimentação nos dedos, e também em algumas partes da música são bem difíceis, tá? Então fiquem agora com a música Mazepa Allegro de Franz Liszt.
terceira música que eu vou tocar para vocês de Franz Liszt se chama Lies Beltraum, tá? Essa música é uma música romântica, ele fez em homenagem à filha dele, tá? O Liszt tinha uma filhinha, ele fez essa música em homenagem a ela, ele quis declarar todo o amor dele pela filha dele, tá? É uma música que hoje em dia é uma música romântica, mas naquela época ele fez para a filha dele, porque ele gostava muito da filha dele, tá? Então fiquem agora com a música Lies Beltraum, de Franz Liszt. Bom, galera, a próxima música que eu irei tocar para vocês se chama La Campanella, tá? Essa música é considerada uma das peças mais complexas também que tem para piano, tá? O Liszt, ele fazia peças bastante difíceis, tá, para piano, mas era por causa da habilidade que ele tinha, né? Ele gostava de tocar tudo música rápida, músicas complexas, né? E uma curiosidade de Liszt, que eu não falei no comecinho da live, mas estou falando agora, é que o Liszt, quando ele pegava uma partitura para ler, ele lia a partitura à primeira vista. Então ele catava lá a folha, ele olhava e lia e começava a tocar lá de boa, tá? Geralmente as pessoas, quando vão ler uma partitura, elas demoram um pouquinho para pegar a música, que elas vão estudando a partitura.
o Liszt já olhava na partitura e já tocava tudo de uma vez, tá? Então uma curiosidade aí. Então fiquem agora com a música La Campanella de Franz Liszt.
música que eu irei tocar de Franz Liszt se chama Volkslied, tá? Ela é uma parte de um poema sinfônico também, e é uma música muito bonita e bem trabalhada, bem rápida, uma música bem da hora. Então fiquem com a música Volkslied. Próxima música que eu irei tocar para vocês, ela se chama Caprice número 24. E uma curiosidade dessa música é que ela não é do Franz Liszt, ela é do Paganini. Porém, o Paganini era um violinista. Então o que o Liszt fez? O Liszt pegou essa música e transcreveu para o piano, tá? Então por isso que eu estou tocando ela também, que ela é do Liszt e do Paganini, tá? O Liszt para piano e o Paganini para violino, tá? Para quem não sabe, o Paganini foi um dos maiores violinistas que a gente teve também no século XIX. Ele tocava bem pra caramba também. E o Liszt resolveu transcrever essa peça de violino que ele fez pro piano, beleza? Então fiquem agora com a música Caprice número 24 de Paganini e Liszt.
nossa live. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa um like. É novo aqui no canal? Se inscreve, tem o botãozinho de se inscrever-se. E compartilha essa live para mais pessoas poderem ver o nosso trabalho aqui do canal, beleza? Valeu, galera! Fui!